Oi, gente, eu fiz um outro vídeo com vocês falando sobre a MP 936, a questão dos acordos individuais para redução de jornada e salário e a incompatibilidade dessa disposição com o que diz a Constituição, afinal, na literalidade do artigo 7º, quando fala em irredutibilidade salarial. Mas quero conversar com vocês hoje sobre um outro aspecto dessa MP 936, até porque existe um movimento para convertê-la em lei. Vejam, a medida provisória fala de benefício emergencial. O benefício emergencial é previsto para que seja executado mediante redução de jornada e salário ou suspensão de contrato pelo prazo máximo de 2 meses. Portanto, durante o tempo de vigência de uma medida provisória, a MP 936, em tese, já atenderia a finalidade para a qual ela foi editada, não havendo a menor necessidade de o parlamento trabalhar para transformá-la em lei. Como é perigoso esse movimento do Congresso Nacional e é muito perigosa aquilo que a ideia que a MP 936 traz de permitir acordo individual para reduzir salário e jornada, né, que é, digamos, a medida da troca entre capital e trabalho e a condição de sobrevivência para quem vive do trabalho, eu resolvi conversar com você sobre um outro aspecto que é de aplicação prática da MP 936. Então, se nós deixássemos de lado todas as questões que tornam a MP 936 algo que não poderia sequer existir no nosso ordenamento jurídico, do ponto de vista humanitário, social, econômico, né? Porque retirando renda, retira capacidade de consumo e, claro, jurídico. Eu quero fazer um exercício de reflexão com vocês. Vamos fazer de conta que está tudo certo com a MP 936, que é possível realmente, sem quebra do sistema, admitir redução de jornada e redução de salário por acordo individual. Vejam, a gente tem agora um outro problema com o qual lidar. O problema é o seguinte: como será aferida a redução da jornada? E eu pergunto isso porque, recentemente, nós tivemos uma alteração no artigo 74 da CLT, que vocês lembram muito bem. A Lei 13.784, chamada Lei da Liberdade Econômica, alterou o artigo 74 para dizer que só precisa registrar horário quem tiver mais de 20 empregados com carteira assinada. E que é possível ainda que as empresas tenham ponto por exceção, ou seja, registrem apenas as horas extras. Além dessa alteração do artigo 74, a chamada reforma trabalhista, o desmanche ocorrido durante o governo Temer da Lei 13.467 de 2017, alterou o artigo 62 da CLT. Aquele artigo que nós já devíamos, se não adotássemos o discurso do mal menor, ter extirpado da CLT e reconhecido a incompatibilidade dele com a ordem constitucional, porque é um artigo que retira de determinadas categorias de trabalhadoras e trabalhadores o direito a todo o capítulo de duração da jornada, pois o que a Lei 13.467 fez foi acrescentar a esse dispositivo um item 3, o teletrabalho. Então, também quem está em regime de teletrabalho não teria o direito ao registro escrito da jornada. Bem, vejam agora então como fica a aplicação da medida provisória 936 se, numa época de isolamento físico obrigatório, em função da pandemia da Covid-19, praticamente todas as trabalhadoras e trabalhadores que terão a obrigação, porque não é uma escolha, certamente não é um ato de vontade, de firmar um acordo individual para redução de jornada e salário, a maioria delas estará em regime de teletrabalho. E aí não haverá como aferir se a jornada efetivamente será ou não reduzida. Aliás, o que nós temos notícia é de que trabalhadoras e trabalhadores que estão fazendo trabalho em casa, teletrabalho, têm aumentado a sua carga de horário de trabalho, porque ficam muito mais tempo envolvidas com as atividades laborais do que antes, quando podiam se deslocar e exercer suas tarefas no ambiente de trabalho. Então, o que nós temos de prático? Que trabalhadoras e trabalhadores em teletrabalho, que exerçam cargos considerados de gestão, para quem aplica o artigo 62 e o considera compatível com a ordem constitucional, exerce atividade externa, incompatível com a fixação de horário, ou aqueles que trabalham em empresas que não têm mais de 20 pessoas com vínculo de emprego registrado e que não terão registro escrito da jornada, para nenhum deles nós poderemos aplicar a lógica da MP 936, porque não haverá como verificar na prática se houve redução de jornada em situação, em percentual idêntico àquele da redução de salário.
percebam a confusão que o Poder Executivo cria ao ter esse afã de legislar em época de calamidade pública sobre uma matéria que não lhe compete legislar e que não diz com o enfrentamento verdadeiramente da pandemia da Covid-19, sim, com a execução de um projeto liberal de desmanche de tudo aquilo que nós compreendemos por Estado Social no nosso país. Cria um verdadeiro imbróglio que nos leva à seguinte conclusão: ou nós finalmente reconhecemos que o artigo 62 da CLT é inconstitucional e que a recente alteração no artigo 74 também é incompatível com a Constituição, porque retira um direito fundamental, que é justamente o direito de, com a documentação do registro de horário, poder receber pelas horas a mais que trabalhar e, portanto, se proteger contra a quebra do sinalagma que deve informar a relação de trabalho. Ou nós não vamos conseguir aplicar a MP 936 na prática das relações de trabalho. O que provavelmente vai acontecer é que essas pessoas que estão sofrendo redução de salário, mas não estão tendo a sua jornada controlada para que se verifique efetiva redução de jornada, terão esses acordos necessariamente considerados inexistentes ou inválidos em uma futura demanda trabalhista. Eis aí mais uma tarefa que deverá ser enfrentada pela advocacia trabalhista e pela magistratura do trabalho, porque não há mesmo como permitir que se faça simples redução de salário sem redução de jornada. Não é isso que a MP diz, e isso seria ainda mais flagrantemente inconstitucional.